Vamos lá então, gente, para mais uma live, né, desse nosso projeto de lives da Juventude do MDB de Santa Catarina. Já estamos, aqui estão me passando que nós já estamos ao vivo no Facebook do MDB de Santa Catarina e também no Facebook, na página da JMDB de Santa Catarina. Quero dar uma boa noite muito especial aos meus dois convidados desta noite, né, o sempre governador, nosso grande amigo e mestre também, Paulo Afonso Evangelista Vieira, e a minha querida amiga, guerreira, batalhadora, né, nossa vereadora e pré-candidata a prefeita na cidade de Tijucas, Fernanda Mello. Governador, vereadora, uma boa noite a vocês. Boa Quero noite. Agora passar para vocês fazerem a sua saudação, né, aos nossos internautas que já estão nos acompanhando nesta live, que certamente vai ser uma live muito enriquecedora para todos nós. Vereadora Fernanda, com a palavra. Boa noite, internautas, nossa militância, né, do MDB de Santa Catarina, sei que estão acompanhando, né, e vou ser bem sucinta, porque a gente tem que aprender e ouvir muito o nosso mestre hoje, que é o nosso ex-governador Paulo Afonso, que sempre nos enriquece muito com a sua sabedoria, com a sua experiência política dentro do nosso partido. Uma boa noite a todos e vamos lá, né? Governador. Vamos lá. Boa noite a todos, internautas. Antes a gente saudava os telespectadores, os rádio-ouvintes, né, Fernanda? Agora, boa noite, internautas. Boa noite ao Felipe, boa noite, Fernanda. Eu queria, de pronto, registrar para vocês e para os que nos acompanham a honra especial que eu tenho de participar desse bate-papo com essas duas jovens lideranças do nosso querido MDB. Né? Duas lideranças que eu conheço já há algum tempo, a Fernanda, nossa dinâmica, competente e dedicada vereadora em Tijucas, e eu estou falando, e a Fernanda sabe, porque eu conheço, eu fui convidado algumas vezes pelos companheiros em Tijucas, estive lá, testemunhei o trabalho dela e dos demais que estão atuando no nosso querido e histórico município de Tijucas, né? E uma liderança feminina de peso em Santa Catarina e que vai ser a nossa prefeita, muito bacana, certamente vai ser. E o nosso vereador Felipe, que tem uma condição que não perde nunca, de ser o mais, por enquanto, pelo menos, até o mais jovem vereador de Santa Catarina, tão jovem que até ficaram lá no cartório eleitoral com dúvidas se ele já tinha idade até para ser vereador. É verdade. É uma das lideranças que nós temos, e hoje presidente da JPMDB. E concluo dizendo que se o nosso tema basicamente é caminhos do MDB, eu me sinto muito honrado em participar, acho que posso bastante ajudar. Não pretendo me aposentar ainda por enquanto, mas quem vai mais trilhar esses caminhos são vocês dois, né? É a essa geração que vocês pertencem, que vai ser a responsável pelos próximos 50 anos do nosso MDB. Isso mesmo. Muito obrigado, governador Paulo Afonso, pelas palavras. Muito obrigado, Fernanda, também pelas palavras. E agradeço mais uma vez os dois por gentilmente terem aceito o nosso convite e se fazerem presente nesta noite de discussões e construção coletiva, né? Porque certamente nós temos uma vereadora que vai ser prefeita, temos um vereador que sonha em ser prefeito também, e temos um ex-governador, um ex-deputado, um ex-secretário, que muito vai nos ensinar, né, Fernanda? Nesta noite. E também dividir, relembrar a sua trajetória política por toda Santa Catarina. E vamos lá, então. Eu estava agora compartilhando nas minhas redes. Se vocês puderem compartilhar, e já as pessoas que estão nos escutando nesta noite, compartilhem a nossa live para a gente poder chegar na maior quantidade de militantes, de cidadãos e cidadãs do nosso estado. Vamos lá, então, começar nosso bate-papo aqui com as nossas perguntas. Nós saímos, pessoal, das eleições de 2018, né, rotulados, o MDB, como tantos outros partidos, como a velha política, né? E pagamos um preço muito alto aqui em Santa Catarina por isso. Eu gostaria de ouvir de vocês dois o que mudou no cenário desde então. E qual é o momento que o MDB catarinense vive nos dias atuais. Não é só fruto dos encaminhamentos da pandemia, mas também do novo contexto político, de crises em Brasília, no Estado, apresentado
nesse cenário posterior ao resultado das urnas? Primeiro, com a palavra, a vereadora Fernanda. Eu entendo que nós vivemos em Santa Catarina, assim como no Brasil, né, um momento de renovação, né? E para a gente do MDB catarinense, inclusive do meu município, que é uma realidade que nós vemos aqui, estar longe do poder é importante, porque ele seleciona, ele nos recicla, né? Verdade. E a gente, na verdade, vê que, na verdade, as pessoas que estão sem cargos e que permanecem unidos no partido, que estão aí apoiando, identificados com a nossa filosofia, com a nossa ideologia partidária, são aqueles que realmente carregam a bandeira do MDB e estão comprometidos realmente, né, com os princípios democráticos e com o cunho social, que é o que defende o nosso movimento. Então, eu vejo que esse é o momento. E o MDB está na frente, porque está investindo na sua liderança jovem, prova disso é o que está acontecendo aqui, né? Verdade. Eu e o Felipe, que somos, o Felipe é bebê, eu devo estar caminhando ali com um aninho ou dois, e o ex-governador Paulo Afonso, que é, assim, na melhor concepção da palavra, o nosso grande dinossauro, né? Que realmente está há tantos anos aí no MDB, carregando essa bandeira. Então, eu acho que o momento é esse, é renovação. E tenho a certeza que o nosso partido está realmente na frente, está com essa visão realmente do futuro, investindo nos jovens, investindo na gestão eficiente, a gestão pública eficiente, que é um caminho realmente sem volta à humanidade, né? Obrigado, Fernanda. Governador, qual que é a sua visão sobre esse cenário aqui em Santa Catarina pós-eleições 2018? Bom, Felipe, Fernando e os demais, nós vivemos, um pouco antes de 2018, um processo intenso de criminalização, degradação agressiva em relação à política. A política foi sendo tentada se mostrar à sociedade como algo nocivo. Vamos ser muito objetivo, a partir de Curitiba, esse processo tomou forma no país. E não há como deixar de botar o dedo na ferida, que até alguns companheiros se empolgaram com aquilo, né? Porque parecia, num primeiro momento, que a grande vítima de tudo aquilo ia ser o PT. Como foi? Mas, porque nós estávamos entendendo o que estava acontecendo. Esse tipo de movimento, e não é o primeiro na história do mundo, ele não busca um partido político, ele busca a degradação da política, o desfazimento da política, a criminalização da política como tal. E lembrando que sem política, sem partidos, nós não temos democracia. E nós chegamos à eleição de 2018 dentro deste quadro, em que todas as pessoas, como tantos de nós, tínhamos militado na política, eram vistos como pessoas que deveriam ser tiradas e abrir para uma nova ordem, que se chamou essa tal de nova política. É uma terminologia ruim, né, Felipe? Convenhamos? Sim. Alguém já disse, não foi o que disse, Fernando? Não tem nova política, velha política, não tem política alta, política baixa, política verde, política amarela. Tem um bom político, um mau político, como tem um bom médico, um mau médico, um bom sacerdote, um mau sacerdote, um bom governante, um mau governante, um bom vereador, um mau vereador, como em qualquer atividade. Mas, de alguma forma, em Santa Catarina, nós tivemos... Em Santa Catarina também foi um pouquinho um ponto fora da curva, hein, gente? Nós tivemos um resultado que... né? Nosso MDB teve um revés como ele não tinha conhecido antes, certo? Esse é um dado. Sim. Nós não fomos para o segundo turno, nós diminuímos nossa bancada federal, né, para níveis que a gente só tinha conhecido lá atrás, na época da ditadura, e confesso que nós ficamos um pouco perplexos. Só que a nova, já vou para dar o debate, só que a nova política, ela é negacionista, Felipe. A nova política, ela não é propositiva. Ela dizia intensamente, tudo que está aí não vale. Nós precisamos mudar. Como se tudo que tivesse feito até então, pelo MDB e por outros partidos, ao longo dos anos, não valesse nada. Como se os índices que Santa Catarina desfruta de desenvolvimento econômico, social, indicativos que até nos comparam muitas vezes ao primeiro mundo, tudo isso cai do céu. Não foi ação de ninguém, não foi de governo nenhum, né? Só que ao negar tudo, a nova política trava. E hoje o que a gente vê, e aí eu lamento,
é que, além desse travado, ela se vê às voltas com outro tipo de problema, né? Nós estamos aí vendo, com denúncias que se sucedem. Que também se dizia, já vou concluir, que a velha política era marcada por esse tipo de problema, de administradores desonestos, de administradores que desviavam dinheiro público, e que, a partir dessa virada de página, lá teríamos um novo mundo. E, infelizmente, nós temos hoje um quadro em que a nova política não oferece nada de melhor em termos administrativos de realizações, e se havia irregularidades na velha política, também usar, infelizmente, na nova política. Exatamente, governador. Sabe as palavras. Obrigado, Fernanda. Obrigado, governador. Vamos já de início dar uma olhadinha nos comentários que estão chegando. Nós estamos com mais de 80 participantes ao vivo na nossa live. Francisco Duarte, boa noite, Francisco. Cláudia, boa noite. Muitas pessoas nos acompanhando. A deputada Ada, eita, time forte. Eu vi que a Ada também falou que está presente na live a melhor oratória do MDB catarinense. Márcia Costa, Araranguá. Gisele, nossa pré-candidata de Florianópolis, nossa guerreira aí, Felipe. De Florianópolis, isso mesmo. Boa noite, Fernanda, Paulo Afonso e Felipe. Com certeza, e só vai engrandecer a Câmara de Florianópolis. Thelma Westphal, teremos uma aula política com o nosso sempre governador. É verdade, Thelma. Adélcio Machado dos Santos, nosso amigo, Paulo. Opa! Saudações, companheiro. Augusto, nosso sempre governador municipalista. É verdade. Exato. Doutor Eduardo, Paulo Afonso, atualíssimo. Obrigado, doutor, por acompanhar a nossa live. Ari Prestes de Oliveira, boa noite, estamos juntos. Anchieta presente. Aí, ó. Raimundo Marques, um abraço do vereador Mundi, de Só fazer um histórico, Felipe, já que entrou o companheiro de Anchieta, 20 segundos. Eu tenho até hoje, em algum lugar guardado, precisa ficar, no segundo turno, em Anchieta, numa urna, era verdade que era uma urna pequena, eu reconheço, devia ser uma urna de 90, 100 votos. Eu fiz todos os votos daquela urna. Olha só! Anchieta sempre teve uma força muito grande do MDB, mas eu fiz todos os votos. Eu tenho o bonitinho daquela urna, sabe? Muito bem, governador. Vamos lá para a próxima pergunta, então. A população, governador, vereadora, ela fez uma aposta pautada pelo novo, né? O que se apresentava como novo na eleição presidencial, principalmente. E, devido à onda bolsonarista, Santa Catarina foi engolida por essa onda, aonde elegemos o atual governador do estado, Carlos Moisés. Passados 2 anos desse governo federal, né? Quase 2 anos, o que ele efetivamente, de novo, apresentou ao Brasil? Governador, com a palavra. Olha, Felipe, eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar, e obviamente que eu tenho meu posicionamento político, né? Sou do MDB e defendo, mas eu gosto muito de analisar as coisas. Eu procuro entender, eu procuro aprender. Há pouco passou aí o comentário do doutor Adélcio, eu converso muito com ele, que ele é um sujeito muito inteligente, muito... E esse fenômeno de renovação, de trocar governante, ele é meio recorrente na política, ele não é novidade, né? De vez em quando esse discurso toma forma por N razão. Mas o que eu ainda quero descobrir, e eu vou estudar, e agora eu falo de forma assim, muito serena. Em Santa Catarina é compreensível. O nosso atual governador era uma figura que não tinha vínculos políticos, tinha uma trajetória de bombeiro militar, se dispôs candidato e efetivamente simbolizava nada a ver com a comunidade. Mas a presidência da República, eu me pergunto, como é que alguém, veja só, que tinha 6 mandatos de deputado federal, 6, que durante esses 6 mandatos trocou de partido várias vezes, que sempre foi conhecido pelas suas limitações intelectuais, nunca teve nenhum tipo de destaque, né?
nunca defendeu nenhuma tese relevante. Eu diria que se tinha alguém disputando a eleição passada e tinha todo o perfil, o desenho de um político carreirista da velha política, esse era foi o candidato vencedor. É se perguntar como que esse candidato, né, como que esse candidato, com esse perfil, simbolizou a renovação e a ruptura, possível ruptura, com as práticas antigas. Se ele era exatamente... É difícil encontrar um outro... Não sei quantos deputados que têm 6 mandatos. Não, que a vida dele foi a política. Como, aliás, nem quero entrar nesse campo, como dos filhos. Então, esse é uma coisa que nós temos que nos indagar. Isso dependendo da postura dele. Eu estou apenas falando do perfil. Como que alguém com esse perfil pode ter se transformado, aos olhos, inclusive, da juventude, em alguém que era antagônico à velha política. Então, agora, o que nós temos hoje, não vou me alongar, nós estamos vendo esse quadro, eu diria, triste, lamentável, que estamos tendo hoje no Brasil, né? Onde o governo é o próprio produtor das suas crises, né? Ele mesmo, todo dia, consegue gerar uma crise, né? Não vou nem entrar em outras coisas, mas olha só, em plena pandemia, não é o fato que ele foi para a rua, não foi para a rua. Há quantos dias nós estamos sem ministro da Saúde? Não é um fato concreto isso, não é uma coisa qualquer, né? E nós temos um quadro desse gênero. Estou dando exemplo administrativo, nós podemos falar aqui em tantas outras coisas que até quero falar no decorrer da conversa, mas implantou-se um governo, né, que nunca disse o que veio, a não ser que era, bom, ele ia combater o comunismo, né, ia romper com a Venezuela, umas coisas assim meio, ia mostrar que a Terra era plana, essas coisas um pouco assim exóticas, né, mas fora isso, não viu assim como é que podia ser esse governo, o diferencial na realidade brasileira. E no entendimento de vocês dois, qual é o caminho, né, que o MDB ele deve seguir no cenário nacional, né? O que significa dizer que nós somos o ponto de equilíbrio, que é o novo lema, né, que foi pensado certamente e depois de uma série de pesquisas que foi escolhido para ser o que significa o MDB do Brasil. Ocupar espaço no atual governo federal nos credencia a sermos realmente um ponto de equilíbrio? Fernanda? Vou começar. Na verdade, o MDB é um partido de origem centro-esquerda, né? Centrado nas suas posições, sem dúvida nenhuma, mas focado também à assistência social. Quem vive num país como o Brasil, com os índices que temos de, né, níveis de pobreza, de educação, enfim, não dá para se pensar realmente numa política de extrema direita, né? Isso é impossível. Inclusive nos países mais desenvolvidos e que não têm os problemas históricos, econômicos, de educação, como os Estados Unidos, já se revê essa política de esquerda, né? Hoje a gente já vê uma discussão americana acerca da questão da assistência hospitalar, com essa questão do coronavírus, que lá não existe, a questão da previdência social, que também lá não existe. Então, mesmo nesses países com uma política positiva, com resultados extremamente bons, muito melhores do que os nossos, liberais, exatamente, já te vê um retrocesso nessa visão esquerda ao extremo, né? No entanto, o que aconteceu no Brasil nas últimas eleições, ele tem um ponto muito positivo, porque também o Brasil estava caminhando muito na história do dar o peixe para tudo, no assistencialismo para tudo. Então, eu entendo que realmente a gente levou esse elástico lá no extremo da esquerda, e agora a gente levou lá no extremo da direita, e eu acredito muito que o MDB será realmente o ator principal em trazer essas duas linhas para o centro e dizer, calma lá, a esquerda tem isso de muito bom, vamos trazer para cá, para a mesa. A direita tem isso que é importante também, vamos colocar em pauta.
Então, eu acredito, não vejo hoje o MDB como atuante no governo, acho que os posicionamentos do nosso presidente, Baleia Rossi, é de independência, é de estar ao lado da sociedade, então eu vejo que deve continuar o assim. equilíbrio está sendo, digamos assim, não só no papel, ele está sendo colocado em prática. No entanto, a gente sabe que em todo rebanho do tamanho do MDB, sempre tem uma ovelha, né? Que daqui a pouco se descarrega, né? Como é que é? Se desencarrilha do trem, se desencarrilha do rebanho, né? Mas eu acredito que esse ponto de equilíbrio está sendo, digamos assim, cumprido e visualizado e visto e aceito por a grande maioria do MDB. Ótimo. E aí, governador? Eu gostei muito do que a Fernanda falou. A Fernanda falou muito bem, gostei muito. Oi? Gostei muito do posicionamento da nossa vereadora. Mas ela mencionou, Felipe, um negócio importante, que é o caráter, vamos usar a palavra, popular do MDB. A nossa penetração nos setores sempre menos favorecidos e que mais precisam da atuação do poder público, certo, Fernanda? Certo. Ou seja, nós temos um viés, a nossa ação sempre foi, e o nosso eleitorado também, né? Claro. Mais desse perfil. Então, nós somos, por isso que ela falou que nós somos de centro-esquerda, exatamente porque a nossa prioridade sempre foi esse setor. E nele a gente teve grandes apoios ao longo do tempo, por isso elegemos prefeitos de Tijucas, Antônio Carlos, governador de Santa Catarina e tudo mais. Quer dizer, mais de uma vez, principalmente com essas bases. Eu até quero dizer, assim, de forma muito respeitosa, que eu não gosto muito, viu, desse nosso, faz pouco tempo que se adotou, esse tal do ponto de equilíbrio. Né? Primeiro, porque eu sempre ouvi dizer, aprendi, até li alguma coisa quando fiz a faculdade, que no marketing, no slogan, né, aquilo que identifica a gente, não deve ser uma coisa estática. Que as pessoas sempre têm a expectativa de transformação. Né? Então, assim, compre na nossa loja, você vai ficar mais bonito. Né? Venha na academia, você vai ficar mais forte. Sempre coisas que invistam no nosso empreendimento e aumente a sua renda. Sempre tem um movimento, né? Nunca é uma coisa parada. Né? Ou aquele negócio, vamos construir um Tijucas melhor, é uma ideia de movimento. Vamos fazer Antônio Carlos avançar, é uma ideia de movimento. Né? A gente nunca vai dizer assim, para Antônio Carlos ficar onde está. Né? Não é assim. Então, aí já nós temos um problema. E aí o que eu vejo, e a Fernanda disse uma outra coisa importante, que a nossa posição queria muito, eu acho que é a minha luta nesse momento, que o MDB assumisse protagonismo nesse processo. Porque talvez a ideia do ponto de equilíbrio seja, não gosto do slogan, que a gente possa fazer isso. Mas a gente tem que fazer, gente. Porque até o que está acontecendo é que a gente não está fazendo. Fica meio morno, né, governador? Oi? E fica meio morno para o momento que a gente está passando. De fato, a gente precisa ter um equilíbrio, mas um equilíbrio que queira ser equilíbrio ativo, né? Exato, porque a sensação que dá é assim, eu não gosto desses aqui, não gosto desses aqui. Aí a gente pergunta, tu gosta de quê? Eu fico parado. É verdade. Não assumir posição, né? É isso que eu sempre tenho dito, ser de centro, posição central, não quer dizer não ter posição, certo? Exatamente. E nós temos, quem sempre me diz isso, o doutor Adelso, que está nos vendo, colocou o programa do MDB, que já foi escrito alguns anos atrás, mas ele é atual. É óbvio que ele não fala em mídias digitais, né? Mas ele fala quais são os compromissos que o MDB tem. Que tipo de resposta nós damos e oferecemos na educação, na saúde, na segurança, no desenvolvimento econômico? Mas nós temos que falar, nós temos que nos opinar. E agora, já concluo, mas com uma pequena crítica. Muito bem, nós somos independentes, mas a gente sabe que não é bem assim. Né? E isso tem um quesito. Vou colocar uma situação concreta, me permita até um pouquinho, porque eu pouco tenho visto esse negócio de televisão. Mas outro dia, eu passando na frente da TV, a minha
senhora, minha mãe, que tem 91 anos, está aqui em casa durante essa quarentena. Ela gosta muito de ver telejornal. Estava passando o Globo News. E nesse Globo News havia um debate com 3 senadores. Tasso Gereissati, Cátia Abreu e Fernando Bezerra. Um do PSDB, outro do PP, eu acho que a Cátia Abreu vai estar no PP, se não me engano. PP. E o Fernando Bezerra, do MDB. Do MDB. Muito bem. Aí lá estava lá, qual era a conversa? A famosa reunião do dia 22. Famosa reunião. Quem estava lá para falar e defender o governo? O senador Fernando Bezerra. Escrito bem grande assim, líder do governo. Eu pergunto, quem está assistindo, a mim, minha mãe ou qualquer outra pessoa, que vê ele se pronunciar em defesa da postura do presidente, postura que vem sendo criticada pela grande maioria dos brasileiros, e que aparece escrito líder do MDB, eu lhe pergunto, líder do governo, Fernando Bezerra, MDB Pernambuco, eu pergunto, como é que as pessoas vão achar que o MDB não é governo? Me diz. Falando das coisas que estão exteriorizadas, né? Mas não tem... Você sabe o que é o líder do governo? Vocês são vereadores, vocês sabem o que é o líder do governo. Sim. O líder do governo é o cara que está no parlamento... Tem que ser governo. Para garantir o governo e as aprovações do governo. Ele está lá para isso. Nós já fomos governo, nós somos governo de Antônio Carlos, nós não somos em Tijucas, mas vocês sabem qual é a função disso? O que o líder do governo faz no parlamento? Não é para... Ele fala, Felipe. Eu tenho agora, como o senhor falou, que em Tijucas nós não somos governo, né, Fernanda? Não. Por acaso o MDB, algum vereador do MDB é líder do governo em Tijucas? De jeito nenhum, não. E Antônio Carlos, como nós somos governo, né, e o nosso prefeito é o Geraldo Pauli, que é do MDB, o líder do governo é do MDB. Claro. Então aí está, né, governador, a grande diferença. E nós não deixamos acontecer aqui no Estado. Mas o MDB vai votar nas coisas boas. Mas isso é óbvio, né? Ou vocês imaginam que um partido com a dignidade do MDB vá votar contra alguma coisa, seja até mesmo onde a gente é oposição, onde a gente é independente, simplesmente... Quer dizer, agora, nessa emergência toda, nessa situação de pandemia, o governo propôs lá auxílio às empresas, um recurso para cada cidadão, R$600, ia lá o governo, alguém em sã consciência votar contra? Isso não existe. Agora, obviamente, quando o governo propõe coisas que não se coadunam com o nosso programa, em tese nós não vamos votar a favor, eu penso. Só que vai estar lá o líder do governo do MDB para convencer a votar a favor. Então, isso só gera confusão para os companheiros e para explicar para a sociedade. E mais, não pense em qualquer MDBista, por favor, não pense em qualquer MDBista, que nós vamos fazer um votinho, meio, 10%, meio voto nas ordens bolsonaristas. Por favor. Ninguém vai imaginar isso. Não vai ter. Certo? Não vai ter. Eles vão votar nos candidatos bolsonaristas de verdade. Por mais que o MDB tenha um líder do governo, por mais que o MDB vote com o governo, vai fazer algum voto na próxima eleição? Nenhum. E, pelo contrário, vamos perder votos de pessoas que não aceitam essa posição. Certo, governador. Vamos dar mais uma pausa para ver os comentários, se nós temos algumas perguntas de quem está nos assistindo. Só para constar, nós já estamos ao vivo com 110 participantes internautas de toda Santa Catarina. Vamos lá, José Junqueira, grande Paulo Afonso, grande governador. Emerson Stein, nosso prefeito de Porto Belo. Nosso grande prefeito. É candidato à reeleição também. Esse é a nossa inspiração aqui, Paulo Afonso. É verdade. Está sendo um grande prefeito, né, Fernanda? Muito. Temos muito a aprender com o Emerson aqui em Tijucas. É verdade. Boa noite, sempre bom assistir as lives. Ele deixou um recadinho ali. Silvia de Brito, sou vereadora de São Domingos. Paulo Afonso, pessoa admirável, verdadeiro governador catarinense. Obrigado. Como faz falta um governador assim, hein, Silvia? Muito obrigado.
Ó, nosso comentário do Emerson. Boa noite, sempre bom assistir as lives do nosso MDB. Porto Belo, presente. Isso aí, Emerson. Aproveita para compartilhar nossa live. Selma Westphal. Que caminho seguir no Estado? Continuamos a caminhar para o fortalecimento do partido sem participação direta no governo estadual? Uma pergunta, né? Esperamos que essa seja a orientação do diretório. Essa, Selma, é a minha posição 100%. E aí, Paulo Afonso e Fernando, o que vocês acham? Eu acredito que sim. É o que a gente está acompanhando em termos de Assembleia Legislativa, em termos de posicionamento, né, da nossa querida deputada Ada, o querido deputado, né, Cobalcini, de tantos, né, do GR, enfim, de todos, a gente está vendo uma posição firme, né, quanto à questão dos princípios do MDB, né? E aí, governador? Quero mandar um abraço para a Selma, nossa valorosa lutadora, companheira de Imbituba, Fernanda. Olha! Eu não vou dizer que ela é antiga companheira, porque a gente disse que não deve fazer referência de idade às mulheres, não, mas ela é uma companheira de muitos anos nessa nossa luta do MDB. Opa, quase que eu saio aqui. Bom, eu vejo o seguinte, o nosso projeto, viu, Selma e os demais, é voltar ao governo daqui a 2 anos. Esse é o projeto do MDB. Ou não é? Eu acho que é. Eu acho que não há um MDB que pense diferente. Portanto, todas as nossas decisões devem ser validadas, né, por esse objetivo. Então, não é que não se gosta do governador Moisés, ou se... O governador Moisés, eu particularmente o tenho em boa conta. Eu acho que ele é um homem de bem, é um homem honrado, certo? Até bem intencionado, acredito. Tem uma trajetória bonita como bombeiro militar, né? Vou dar não compartilha de valores, vou usar o adjetivo que é usado por aí tudo, bolsonaristas. Ele não compartilha esses valores, eu tenho certeza disso. Eu não conheço, sim, conheço muito pouquinho, mas eu vejo isso pela atuação dele. Mas então não se trata de ser contra o governador, não sei o que eu falo, se trata do projeto. Ele tem o projeto dele, atualmente como governador, talvez com a reeleição, mas é um projeto que ele tem o direito de tê-lo, que ele ganhou na urna, na última eleição, e nós temos o nosso projeto. E existe uma velho ditado da política, e vale, aqui em Itautá nós somos governo, lá em Tijucas, né, nós somos oposição. Quando se vai para a eleição, o eleitor escolhe o governo, escolhe a oposição, né? Certo? Aliás, o governador Moisés deve se lembrar disso, talvez um dos defeitos da velha política, da chamada velha política, é que tinha gente que perdia a eleição e dava a volta para entrar pela porta dos fundos no governo, certo? Mas o povo disse, olha, nós queremos agora esse governo, não é aquele. Esse é um direito que tem, é uma parte da democracia. E se o povo disse que não queria o nosso governo, naquele momento, nós temos que fazer força, trabalhar para que no próximo momento ele queira o nosso governo. Né? E eu acho que nós estamos caminhando bem nisso. A nossa avaliação municipal é muito boa. Né? Eu acho que pese todos os nossos defeitos, quem nos tem, somos humanos, mas olha o estado de qualidade que se construiu ao longo dos últimos tempos. Né? Não me venham com essa processo, mas o povo claro que o povo é trabalhador, claro que o empresário é empreendedor, claro que o operário é eficiente e criativo, mas sem política pública, desafio quem quer que seja, que me diga, né? Empresas grandes de Santa Catarina são grandes porque tem no seu DNA o PROCAP, o FADESC, o BRDE, o BADESC, eles ajudaram a ficar grande produção. Política tributária beneficiando esses empreendimentos. Com certeza. Nós temos indicadores, Felipe, você sabe, de educação, de saúde, que são muito bons, que são comparativos. Vocês acham que isso caiu do nada, que não foi de política pública dos governos? E nós, do MDB, que estivemos no governo durante a maior parte do tempo deste milênio, deste século, que é desde 2003, diretamente ou compartilhando o MDB esteve no governo, só saiu agora, né, após a última eleição, nós somos credores, nós contribuímos muito nisso, não? E nós podemos ir para a rua e dizer isso sempre. E eu acho que a população está vendo isso, que
Com defeitos? Sim. Erros? Com certeza. Mas olha só, o que foi construído, se pergunta. E esse projeto novo, nova política, tudo diferente, nada a ver com o passado, o que ele tem oferecido? Muito obrigado, governador. Só para dar uma colaboração também nesse assunto, eu defendo e sou da linha de pensamento que, se nós não formos eleitos pelo povo para ser o executivo, como nós oferecemos um candidato, nosso grande líder também, Mauro Mariani, naquela ocasião, em 2018, o povo nos elegeu para uma função muito importante no processo democrático também, que é a oposição. É isso que eu venho definir. Mas uma posição construtiva, propositiva, votando como é o nosso costume, votar positivamente aos projetos bons, né? Mas uma oposição, e para mim a função da oposição é mostrar os caminhos, é mostrar o que está errado e como corrigi-los. E é isso que nós temos defendido enquanto segmento jovem do partido, nas reuniões do Executivo Estadual também. Governador, o senhor é muito conhecido como governador municipalista, né? Talvez essa tese, esse jeito de governar foi também utilizado pelo saudoso senador, governador Luiz Henrique da Silveira, que foi também um grande municipalista, mas nós sabemos que o senhor que deu início a esse jeito MDBista de governar, lá em 98, né? 95. Em 98, quando ganhou a eleição, né, O senhor ganhou em que ano? Perdão? Ganhei em 94, tomei posse. 94 e 98, né? Isso. Então, no seu governo, foi uma grande marca, né, o municipalismo. E eu fiz um resgate aqui bem rapidamente, Fernanda. Certamente o governador Paulo Afonso deixou as suas marcas, né, através das obras e ações em Tijucas, mas nós temos Antônio Carlos, que é a minha cidade, tem uma lembrança muito presente da sua gestão, né, e as obras dele ainda são utilizadas e muito, extremamente atuais nos dias de hoje. Eu trouxe aqui alguns registros que eu quero que coloquem agora na nossa live, por favor. E eu vou passando aqui o que é. Aqui na tela, governador, a inauguração da ampliação do Colégio Altamiro Guimarães, que é um dos melhores colégios do estado, colégio público, né? E foi na sua gestão que nós fizemos, junto ali, nós temos o ex-prefeito Ari Martendal, a doutora Eliane, nossa primeira-dama, o diretor Juscelio, foi feita a ampliação, e no governo do Paulo Afonso, Fernanda, que Antônio Carlos recebeu pela primeira vez o ensino médio público. Até então não existia ensino médio público. Para você ver a transformação que isso gerou na vida do município. Próxima foto. Opa. Temos mais 2 fotos, governador. Peraí. Recordar é viver também, né? Vamos lá. Olha aqui, aí, governador, nós temos a foto do seu último comício da eleição de 94. Aqui à frente, o ex-prefeito Ari Martendal, à direita, ex-deputado Edson Andrino, e à esquerda, o Edson Andrino. O deputado Blasi, né? E ali atrás eu vejo o Ivens, né? O Ivens ali. Ivens, isso mesmo. Antônio Carlos Massaro, a sua história também, governador. E temos mais uma foto também, mais um registro. Campanha de 94. Campanha de 94, né? Foram muitas obras e ações por todo o estado. E aqui o último registro para a gente relembrar, a inauguração do primeiro pré-escolar, Fernanda, do município de Antônio Carlos, construído na gestão do MDB, com o ex-prefeito Ari Martendal, e na gestão também do governador Paulo Afonso, onde até hoje nós atendemos aproximadamente 400 crianças, né, na pré-escola, uma escola no centro da cidade, que transformou, de fato, a realidade da educação em Antônio Carlos, e isso tem, com certeza, o DNA do nosso partido, que
é um partido diferenciado, eu não tenho dúvida de falar isso. Em Tijucas, em Antônio Carlos e em toda Santa Catarina. Governador, se quiser comentar essas fotos, essas lembranças. É um momento, eu fico feliz em vê-las. Nossa, essa foi surpresa, tá, gente? Genial, genial. E só dizendo o seguinte, a questão municipalista, nós nunca... Isso foi bacana, sabe? Eu me orgulho disso, digo aos companheiros, porque isso foi algo que aflorou na manifestação das pessoas. Nós nunca, todos os governos fazem publicidade, vocês sabem disso. Nós nunca fizemos publicidade dizendo nosso governo é municipalista. Não, isso veio exatamente do fato de que nós atuávamos nos municípios, com os municípios, fazendo obras de interesse das pessoas dos municípios. Nunca teve obra de faraônica, eram obras que era isso, o pré-escolar que nunca tinha ocorrido, o ginásio de esportes que não existia ou que era muito velho e precisava ser melhorado, a viatura da polícia, a delegacia, né, o posto de saúde, foram coisas, a ponte, né, a manutenção das estradas que nós ajudávamos os prefeitos, né, o Viva Estrada, que pavimentou algumas estradas na área rural, era isso que nós fazíamos no município. Eu acho que esse é o reconhecimento que vem a minha pessoa, mas ao governo do MDB, que tem nisso no seu programa, e é onde as pessoas estão. E priorizando, que foi aquilo que a Fernanda falou antes, não é que se negligencie as classes mais abastadas, os bairros mais ricos, mas, evidentemente, quem precisa do poder público é muito mais a população carente, a população que precisa da escola pública, precisa da unidade de saúde, que realmente precisa do poder da ação do Estado. Isso não é só aqui, isso é em qualquer lugar do mundo. E o MDB sempre teve essa visão. Certo, e essa visão municipalista é, de fato, isso, né, ex-governador Paulo Afonso? É o município que realmente sabe das suas necessidades. Então, ele tem que ter esse poder realmente de decisão para atender as necessidades do seu munícipe. É uma visão que realmente não pode ser diferenciada e dissociada de um movimento como o MDB, né? Que visa justamente isso, ser democrático, ser social, trazer, levar as soluções às bases, né? E saber reconhecer as demandas mais básicas de cada cidade, né? Que está na educação, que está na saúde, que está no bom trato com as estradas vicinais dos nossos municípios, né? Sim. Porque Santa Catarina é isso. A força de Santa Catarina está nos médios e pequenos municípios, né? E se nós não conseguimos ter esse olhar mais sensível a essas demandas, de fato são mais sociais, querendo ou não, né, governador? Nós não conseguiremos realizar um bom trabalho. E eu diria que esse é, sim, um fato, um ponto que está intrinsecamente no DNA do nosso partido. Né? Em Tijucas, em Antônio Carlos, em Biguaçu, em Rancho Queimado, né? Em Uruçanga, em Içara, isso é o MDB. Eu diria, governador e vereadora, que eu li recentemente também uma notícia que saiu em um jornal dessas nossas lives que nós estamos fazendo, se eu não me engano, foi na live da deputada Dirce e da deputada Ada, nossa presidente do MDB Mulher, e a deputada Ada, que está na Assembleia. O jornalista ele dizia o seguinte: o MDB, de fato, é diferenciado. Ele é uma engrenagem que se move como uma empresa, ele tem vida própria. Esse é o nosso partido, né? Enquanto nós estamos fazendo essa live aqui, pessoal, aqui fora tem uma reunião política, o presidente Celso está fazendo uma reunião virtual com a regional lá de Jaraguá do Sul. Então, nosso partido é isso. Eu tenho certeza que por toda Santa Catarina nós estamos movimentando, né? Mas vamos voltar para as nossas perguntas. Nós estamos num momento de pandemia, né? Mas, infelizmente, transformamos a crise política em protagonista aqui no nosso país e também em Santa Catarina. Quando a população mais precisa de assistência, nós estamos perdendo tempo discutindo a troca de ministério, troca de secretários, né, denúncias de corrupção, fake news, enfim. Somos exemplo mundial, o Brasil é exemplo mundial de como não lidar com a pandemia. E as notas de repúdio contra os ataques que o governo federal
paz, as instituições viraram rotina. Para onde isso vai nos levar, gente? Fernanda, quer falar, Fernanda? Não, vou escutar. Olha, eu me preocupo muito mesmo com os rumos da coisa. Quem, não é contar nenhum tipo de vantagem, quem conhece um pouco da história de alguns países, certamente se assusta e muito com o que nós estamos vendo, certo? Porque nós estamos diante de uma autoridade maior da nação que foi eleita dizendo que tudo não prestava e que tudo seria diferente, né? E que não fez outra coisa nesse 1 ano e meio de gerar ele próprio crises atrás de crise, né? Em sã consciência, né? No auge da pandemia, demitir o ministro da Saúde, que vinha fazendo um trabalho decente, um trabalho seguro, em que todos estavam tateando na questão da pandemia. Ninguém conhecia o vírus, ninguém conhecia as formas de tratamento, todos os países do mundo foram tentando resolver. E aqui, de uma forma. E tal funcionando. Ele conseguiu desmanchar tudo, né? Botar um outro ministro que, com todo respeito, acho que tinha uma dificuldade para se manter acordado, né? E depois não tem mais ministro. Mas o problema não é esse. Eu acho que o problema mais grave, e aí, se tu me perguntar, acha que nós devemos nos aproximar do senhor Jair Bolsonaro? Nunca. Porque as premissas desse governo nada têm a ver com o MDB. Pelo contrário, ele quer reescrever a história do Brasil. Ele defende a ditadura que nós combatemos. Ele elogia a tortura que nossos companheiros sofreram. Ele se insurge contra direitos básicos da cidadania, que foram a grande conquista do MDB na sua luta e na Constituição Cidadã do Dr. Ulisses. Como é que eu sento para conversar com alguém cujos valores, cujas premissas são totalmente, não só opostas às minhas, mas ele quer dizer ao reescrever isso. Quando ele diz que a ditadura foi boa, olha aqui, pessoal que está nos vendo, quando ele diz que a ditadura foi boa, ele está dizendo o seguinte: e vocês do MDB que derrubaram essa ditadura, vocês fizeram mal para o Brasil. Esse tal de Ulisses, que fez um discurso lá veemente na promulgação, ele é bandido, porque ele derrubou a ditadura. É isso que ele está dizendo, gente. É isso que ele está dizendo. Como é que a gente conversa com esse tipo de pessoa? Que não tem nenhum dos valores que nós temos em relação à mulher, em relação às minorias, aos negros, aos homossexuais, né, às minorias religiosas, né? Não tem. Então, não é porque ele fala palavrão, não é porque ele é tosco ou mal educado, isso não é o crucial, não é isso. Não é porque a reunião tinha muito palavrão e coisa e tal, não. É pelo que ele exterioriza. Aí alguém poderia dizer, mas o Paulo é um pouco idealista. Então eu faço a seguinte pergunta agora para vocês. No que nós devemos apoiar, em que ele executou como governo até agora, o programa, né? Não aquilo que vai pelo fato que a burocracia funciona, que tem a ver com o programa do MDB. Me diga alguma coisa que ele implementou na educação, na saúde. Nenhuma. Eu pergunto, vocês dizem, ele implementou isso. Eu vou tentar dizer se está no programa ou não. É só dizer, eu não conheço, esse é que está. E o que ele diz que vai fazer, nada tem a ver com aquilo que nós pregamos. Eu vou dar um exemplo assim, muito. Ele, ainda nessa famosa reunião, o cara falou na venda do Banco do Brasil. Isso é uma coisa, vamos fazer assim. O MDB nunca propugnou pela venda das nossas principais estatais. Sempre disse que era importante que nós privatizássemos as empresas que não fossem de prioridade do Estado. Lucrativas, enfim. No sistema financeiro, na infraestrutura, no petróleo, isso o MDB coloca claramente no seu programa que não aceita isso. Eu vou falar uma coisa um pouco mais distante, uma das poucas coisas que a gente vê desse governo é a sua política externa. O MDB sempre defendeu e executou, porque nós tivemos agora, o governo também do presidente Temer, uma política externa independente,
harmônica com os Estados Unidos, mas independente, com aproximação com a União Europeia, com a América Latina. Né? Nós fomos buscar força junto com a Rússia, com a China, com a Índia, que são países como nós, emergentes. E agora o que nós temos? Né? Uma submissão aos Estados Unidos. Cada coisa, eu adoro os Estados Unidos, eu sempre que possível eu vou para os Estados Unidos, mas uma submissão aos Estados Unidos, que ainda nos humilha dizendo, vocês não podem entrar aqui porque aquela gripezinha de vocês, viu? Aquela gripezinha, vocês não vão entrar aqui. Não venham de avião para cá que eu não vou deixar entrar. Ora, gente, então eu não encontro convergência que diga, vamos nesse governo, porque apesar de tudo, ele está executando o nosso programa. Aonde? Quando alguém fala, nós lutamos pela democracia, pelo respeito ao judiciário, aos poderes, quando alguém ameaça o Supremo, ameaça toda a democracia, o Supremo também são seres humanos, eles acertam, eles erram, né? Mas o Supremo, e é gozado, eu conheço um pouco disso, desculpe me alongar, os bolsonaristas falam muito contra a Venezuela. Sabe que esse filmezinho que nós estamos vendo é o Chaves da Venezuela? É o Chaves. É isso mesmo, Felipe, é o Chaves. Ele, quando assumiu, um pouquinho depois, ele começou a dizer que o Congresso não servia, que o Judiciário não prestava. É gozado, porque a Venezuela é a mira do bolsonarismo. Não queremos que o Brasil vire uma Venezuela. Mas essa foi exatamente essas ameaças estão lá. É só porque o sinal é diferente lá de esquerda, direita, mas enfim, mesma coisa. Então, eu não vejo como o MDB possa, e se fizer isso, vai desfazer toda a nossa bela história. Que, aliás, concluo, linda história. Nós só temos motivo para nos orgulhar da história do MDB. Nós não temos nenhuma razão para ter vergonha dessa história. Pelo contrário, só orgulho. São mais de 50 anos de serviços prestados ao Brasil, a Santa Catarina, aos municípios. Que partido tem isso para dizer, olha, eu fui... Não pode dizer... E nós soubemos nos reciclar nos momentos. Ninguém passa 50 anos estático. Nós temos essa capacidade. E moramos no coração de tanta gente que sempre viu em nós a sua representação e o seu governo. Belíssima resposta, belíssima aula, né, Fernanda? Meu Deus, Vamos lá, governador. E o ex-governador Paulo Afonso traz, assim, princípios imortais, né? Porque o respeito, né? A solidariedade, isso aí não tem tempo, né? E é o que ele expõe aqui. Isso aí é o que o MDB, na verdade, traz, né? Com as políticas públicas, né? A pluralidade, o pluralismo, né, a laicidade do Estado, valores tão importantes para a evolução humana, né? Gente, nós já estamos com 52 minutos de live, vamos ter 1 hora, tá? O papo é bom e passa muito rápido. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente até mesmo comparar as realidades em diferentes momentos do tempo, né? Governador, o senhor passou por um processo de impeachment, né? Que muitos dizem, talvez o senhor há de concordar, que foi, entre aspas, salvo por causa do MDB. O MDB, a sua militância, né, foi às ruas de fato, quase entrando em vias de fato, para defendê-lo lá na Assembleia Legislativa. E o governo Carlos Moisés escuta uma série de comentários políticos nos corredores da política, que ele poderá, de fato, enfrentar um processo de impeachment devido às denúncias de irregularidades e de corrupção que já vieram à tona recentemente. Qual é a diferença? Quais são as diferenças, né, do seu processo de impeachment naquela ocasião e de um possível processo de impeachment do atual governador Moisés? Bom, eu começo dizendo com maior tranquilidade que essa questão do impeachment, da possível impeachment do governador Moisés, não deve estar sobre a mesa agora. Não é uma prioridade, não é um tema que Santa Catarina, não é o MDB, não deva... É algo que... Por quê? Porque, não é só porque eu vivi, é porque a questão impeachment de um governante, ele é um processo extremamente traumático.
Ela não é um processo para ser levantado a cada instante quando a gente não gosta do governante ou acha que o governante fez alguma coisa errada, certo? E talvez agora que eu vou dizer... Com certeza. Isso é na urna, né? Isso é na urna que se resolve. E porque também, olha aqui, e talvez, se alguém disser, né, até faço gosto que diga o governador Moisés, ao contrário do que o novo secretário da Casa Civil dele disse, que não há base jurídica para o impeachment não é um processo jurídico. Se tem uma coisa que não tem nada jurídico, base, não, claro que ele tem o poder jurídico das suas etapas, certo? Procedimentos, né? Isso, procedimento. Quem tem maioria não tem impeachment. Quem perde a maioria está sujeito a impeachment. Essa é a regra do jogo. E não precisamos ir muito longe. Não. Nós temos agora, recentemente, no Brasil, o caso da presidente Dilma. Certamente não foram aqueles 3 decretos idiotas, inexpressivos do ponto de vista financeiro, que se constituíram base para crime de responsabilidade. Ela foi porque ela perdeu a posição política num determinado momento, na maioria. Foi esse o fato. E aquele decreto banal, corriqueiro, se transformou na razão do impeachment, certo? Porque precisava de um fato jurídico. Vamos ao presidente Temer, do MDB. Sofreu uma denúncia do Procurador-Geral da República. Certo ou errado, uma denúncia do Procurador-Geral da República. Que fez a Câmara, não aceitou. O presidente Temer tinha a maioria. Portanto, não é o que estava escrito na denúncia, nem o decreto da presidente Dilma. Era o fato. Então, ou seja, a questão do impeachment é política. E é desta maneira que o nosso governador Moisés vai ter que encarar esse tema. E acho que o MDB deve levar isso com bastante cuidado, até porque nós já fomos vítimas disso. Isso não quer dizer que vai se acobertar qualquer coisa. Pelo contrário, há uma CPI em curso, membros do MDB estão tendo uma atuação bastante intensa, né, que verifica alguma coisa que aconteceu. Né? E também, né, ao contrário do que se tenta fazer hoje no país, que era muito comum lá em Curitiba, é que há uma presunção de inocência das pessoas. Até que com certeza. Sim. Para isso está servindo a comissão de inquérito lá na Assembleia. Né? A investigação do MDB. É evidentemente que ninguém é ingênuo a ponto de negar que aconteceu alguma coisa. Óbvio que aconteceu. É escancarado. Estão se apurando quem são os envolvidos. O fato está claro, notório, público, assumido, né? Enfim. Então, com isso, nós devemos ter cuidado. Agora, tem uma diferença, e vai aqui... Relembrando um pouquinho o seu processo lá atrás. Pois é, mas há uma diferença. O Paulo Afonso, modesta parte, tinha um partido político fortíssimo por trás de apoio. Aqueles movimentos na praça são algo que eu recordo com tanta emoção, porque foram movimentos belíssimos. Estou até arrepiado. E eu sinceramente. Houve um tempo, hoje não pode. Tinha comício, né, Fernando? A gente sabe, lá em Tijuca nós tínhamos comícios memoráveis, aquele caso do comício. E vamos até ser franco, no tempo do comício, até se era comum oferecer alguma bebida, alguma comida, alguma coisa assim. Hoje isso nada pode. Aquelas pessoas que vieram de todo o estado, que lotaram aquelas praças, elas não vieram porque elas ganharam sanduíche, elas não vieram porque ganharam pontos, elas vieram porque elas acreditavam naquela causa. Vieram para a guerra. Vieram defender o governador que eles tinham ajudado a eleger e que estava sendo, né, vítima daquele processo. Então, isso é belíssimo. Então, nós temos um partido, nós temos lideranças, né, os companheiros, né, aí, de certo, o nosso governador Eduardo Moreira, que lembra bem disso, frente à Casa Civil e atuando e todos. Então, isso é um fato. Bom, vamos fazer uma análise clara. O governador Moisés não tem isso. Pelo contrário, ele até... Por mérito, veja só, por mérito, ele perdeu a base bolsonarista. Certo? Ele perdeu. Certo? Porque ele não compartilha dos valores. Verdade. Da misoginia, do racismo, né? Ele não compartilha disso. Da tortura, ele é um homem que tem outros valores. Então, hoje, ele é um governador e fica assim meio no limbo, né? Ele não tem mais um partido, ele não tem uma base social, certo?
ele ainda está preso ao discurso da velha política, né? Da velha e da nova, né? Que o prende, né? Então, esse é um dado, na realidade. Eu estou analisando isso de forma muito isenta, veja, não estou analisando como MDBista, não quero nem botar incêndio, nem pano quente. É um dado real. O governador Moisés tem esse quadro. E se ele se aproximou do MDB, é um gesto que ele deve fazer. O MDB vai ser mal educado com ele? Não, mas vai dizer que tem o seu projeto. O MDB tem um projeto para 2022. Essa é a resposta. Essa é só a resposta. Uma resposta simples, educada, bonita, né, e tal, que não vai, o MDB não tem vocação de acusador, né, sabe o quanto dói esse tipo de coisa, e vai fazer o seu papel na Assembleia, na CPI, como tem que fazer. É muito claro isso. Vamos aguardar, né? Então, é esse o caminho, né, e por esse tipo de postura. Já repito, no governo federal, eu penso como é que alguém aceita conversar com... Não dá para conversar, porque o cara, todos os que ele diz não tem nada a ver conosco. Nada. Esse é um... Obrigado, governador. Eu vou passar para as nossas duas últimas perguntas, tá? Antes delas, o tema delas é Mulheres na Política, Fernanda, e a mensagem do nosso governador aos jovens e mulheres, né, que estarão entrando agora como pré-candidatos no cenário de 2020. Mas antes disso, eu vou chamar os comentários aqui que nós... Olha, tá sendo um sucesso essa live. O pessoal tá gostando muito, ó. Cadê aqui? André Lopes, eleição de Florianópolis, governador. Bem rapidinho. 10 palavras. Qual o posicionamento? Eu sei que não é um processo simples, né? Eu reconheço, como os companheiros de Florianópolis sabem, mas nós temos que ter um candidato. Quero cumprimentar o pessoal da Comissão Provisória, o Coronel Abreu, o Celso Sandrini, a Gisele, estão fazendo um trabalho... Construindo um novo MDB. Salvação do MDB de Florianópolis. É verdade. E defenda a candidatura. Eu acho que nós temos que ter, evidentemente que ninguém é irresponsável, ninguém vai fazer bobagem, mas o objetivo, junto com o senador Dário, o governador Dário, é ter uma candidatura que represente o MDB de Florianópolis e busque uma vitória. Mais algum comentário aí, gente? Eu sei que nós temos muito. Nina Miller, boa noite, meu vereador Felipe Schmidt. A Nina é um sucesso. Eu tenho que levar vocês para conhecer o Morro dos Miller, lá em Antônio Carlos, tá, governador e Fernanda? Comentários, vamos lá. Nós já passamos de 200 comentários, tá, gente? Olha Melhores só. Dias brasileiro e catarinense também, o MDB, e Sonita Schmidt. Ari Gaspar. Rosa Marques, manda um abraço. Ó, um abraço para o Morro da Fumaça, vereador. Ó, tenho orgulho e o prazer de ter votado em você. Muito bom ouvir isso, né? Maria da Graça, que orgulho de fazer parte. Quero fazer um registro, me permite, a Maria da Graça sabe do que eu vou falar, e obviamente que eu agradeço a manifestação dela, mas para quem não sabe, ela é irmã da doutora Lúcia Stefanovic. Nossa, a primeira mulher secretária de Segurança Pública no Brasil. Tenho esse orgulho, Fernanda. Esse moço aqui, que à época era até um gurizão, hoje já tem um cabelo branco, botou na Segurança Pública a primeira mulher da história do Brasil. Olha que coisa histórica. Você sabe que é uma área que ainda mais ainda naquela época, preponderantemente masculina, né, como tantas outras, e lá estava ela fazendo um trabalho histórico, memorável. Né? Ela já nos deixou, esse mundo da Terra, mas ficou na história. Eu disse, quando do falecimento dela, que eu acho que ela é tipo assim, Anita Garibaldi, Antônio Barros, mulheres que fizeram a história de Santa Catarina. Obrigado. Vamos lá para as nossas últimas perguntas, então, que já estão me chamando aqui, que está quase na hora de encerrar. MDB Mulher de Santa Catarina, Fernanda, vem se destacando com a liderança da nossa presidente Dirce, com a liderança da deputada Ada, duas mulheres de fibra, duas mulheres guerreiras que nos inspiram e estão preparando as candidaturas femininas. Eu quero saber de você bem rapidamente, Fernanda, quais são os maiores desafios
de uma pré-candidata a prefeita como você e de vereadores também, né, que estão nos acompanhando e nos assistindo. Quais são os maiores desafios nesse período diferente de pré-campanha? Os desafios são os desafios de qualquer pré-candidato, né? Hoje, o nosso maior desafio é a questão do isolamento social, né? Esse distanciamento que se gerou entre as pessoas, que, na verdade, nos impede de fazer esse trabalho, né? De visitas, de base, de colher essas propostas, enfim. E aí, dentro desse quadro, nós temos duas situações, né? Aqueles que já estão envolvidos com a política e cumprindo o seu dever de casa, que agora sentem, assim, essa pandemia de uma maneira mais leve, né? Como se fosse, em tese, uma gripezinha. E aqueles que não cumpriram os deveres de casa e que agora se torna mais difícil tentar fazê-lo, né? Dentro desse quadro, digamos assim, de saúde que nós vivemos, né? Os desafios das mulheres, sem dúvida nenhuma, não é inquestionável isso, né? São, claro, muito maiores do que os candidatos homens, porque a mulher tem que viver com preconceito, ela tem que conviver com a violência doméstica, né? Eu escutei uma palestra uns dias aí atrás que era sobre uma pessoa que começou a correr, né? Uma mulher que começou a correr. E o marido dela já corria, fazia, né? Começava a correr para maratona, etc. Aí ela falou algo muito interessante que tem tudo a ver com a vida da mulher, com a trajetória profissional da mulher e quando ela se coloca, né, no mercado. O marido dela ia correr, ele abria o olho, ele colocava o tênis, o short, saía e correr. A maratona dela começava no dia anterior, porque ela tinha que saber como é que ia fazer para levar os filhos na escola, a comida, o café da manhã, porque ela já tinha que deixar pronto. Então, quer dizer assim, a mulher realmente, sem dúvida nenhuma, tem muitos, muitos desafios bem maiores do que um homem candidato. Porque por uma questão social, né? Não é só uma questão de preconceito, uma questão social que nós vivemos, a mulher tem mais dificuldades, né, para tudo. Então, a gente, vereadora, a deputada Ada, maravilhosa, né, nos dá um apoio incrível. Ouvir a Ada é realmente ouvir a mãe, a mulher, a pessoa que superou tudo isso e que nos incentiva. A ex-deputada diz que a nossa presidente, meu Deus, é fantástica. Então, sorte de nós catarinenses, de mulheres catarinenses, né, que temos essas mulheres que são, na verdade, os nossos paradigmas, né, políticos e que nos inspiram realmente a prosseguir e a mostrar que é possível, né, e a gente, na verdade, que está entrando também tenta mostrar essa força, mostrar esse empoderamento feminino e essa possibilidade de todas as mulheres, né, serem eleitas e realizarem um bom trabalho. Obrigado, Fernanda. Agora, bem rapidamente, governador, que nós estamos com o tempo esgotado, tá? Diante da sua grande experiência que a gente pôde ver aqui nessa noite, por toda Santa Catarina, o que o senhor deixa de recado para os nossos jovens, para as nossas mulheres? O seguinte, eu optei, e muito jovem, Felipe, pela vida pública, né? E me orgulho disso. Não me arrependo nem um momento. Porque eu sempre disse, outro dia, modéstia à parte, o Papa Francisco falou isso. A política é a mais nobre das atividades sociais. É possível ajudar a sociedade de muitas maneiras. Num asilo de idosos, numa creche de crianças, num clube esportivo, numa associação cultural, né? Nós podemos ajudar numa associação de pais e professores. Mas só um mecanismo nos ajuda, nos permite atuar no todo, que é na atividade pública. Eu incentivo os jovens. Obviamente que incentivo, acima de tudo, que venham para o MDB. Mas incentivo a que participem da política, que adentrem na política, que se interessem, não porque a política é a política, porque tem eleição, que é muito bom, para quem participou sabe, mas porque quando chegando lá, eu posso atuar na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, eu posso fazer coisas que eu acho que são importantes para as pessoas, e isso é gratificante. Né? Não é isso, Fernando? Não é isso? Com certeza. Lá, muito gratificante. É isso que nos move, porque não é fácil, não. E aí vou trabalhar. E muito mais. Claro que é bacana, tem gente que dedica a vida inteira, por exemplo, a Associação das APAES, que nem eu admiro essas pessoas que são derrotadas. Elas têm um foco. O foco da política é. Tentou-se nesse país recentemente estigmatizar a política, criminalizar a política. Esse é um processo, já concluo, Felipe. Isso
Na Itália fascista e na Alemanha nazista, nós vimos exatamente isso. Primeiro se criminaliza a política, depois entra a ditadura. Foi assim. Nós, não sei se nós não estamos meio por aí, mas houve isso. A política é a essência da democracia, porque é importante. E como eu disse bem lá no início, eu não quero me aposentar, ainda pretendo trabalhar bastante, mas com certeza está muito mais à mão de vocês do que nas minhas, o futuro, não só do MDB, não só de Antônio Carlos, não só de Tijucas, o futuro de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado, governador. Obrigado, Fernanda. Nós estamos muito felizes com a participação enriquecedora de vocês. Foi a nossa maior live, tá? E eu quero agora, nesse momento, também anunciar já a próxima live da semana que vem, que vai ser com o nosso deputado federal Carlos Chiodini e com a pré-candidata a prefeita de Uruçanga, Estela, também, que vai abrilhantar a nossa live da semana que vem. Muito obrigado a vocês, governador, Fernanda. Vocês são líderes que nos inspiram, né, a continuar fazendo uma boa política, a continuar o MDB e fazer esse nosso partido cada vez maior e melhor. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a quem nos assistiu. Quero mandar um abraço para o povo de Antônio Carlos, que são muitos que estão nos assistindo, né? Eles gostam muito do governador e quando te conhecerem, Fernanda, vão gostar bastante de ti também. Mandar um abraço para o João de Lages, para toda a JMDB de Santa Catarina que está nos acompanhando e agradecer também o pessoal dos técnicos, né, que estão junto conosco nessa live, a Sol, o Arthur, o Emerson também nos acompanhando. Mando um abraço também para o Piva, lá de Concórdia, da Juventude de Concórdia, que também está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês, até a semana que vem. Valeu. Obrigado, Eltar. Valeu. Valeu.